Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Que bênção poder estar aqui de novo com vocês para compartilhar as Escrituras, para falarmos mais sobre o Sermão do Monte. Assim, eu confesso que fiquei revendo aí as minhas aulas e peço perdão por não ter conseguido, de repente, imprimir nessas aulas um ritmo mais interessante. É uma novidade para a gente, né? É muito diferente estar aqui dando aula para vocês numa câmera, né? Na verdade, numa sala de aula a gente interage de outra forma, né? Tem uma outra dinâmica e é um desafio, enfim, é um aprendizado para a gente e ao longo do tempo a gente vai melhorando, espero, tá bom? Então, assim, eu fiquei preocupado das últimas aulas terem sido um tanto lentas e de repente até, vamos dizer assim, enjoativas, né? Mas a motivação do nosso coração revela um desejo de ver vocês edificados, firmes na fé, principalmente nesse tempo em que a gente está distante, né? A edificação no processo do uns aos outros é alguma coisa que é algo mais desafiador. Então, eu queria assim poder chegar no coração de vocês e fortalecer a fé de vocês, trazer luz sobre algumas questões do texto bíblico, enfim. Espero que vocês me perdoem por não conseguir, de repente, dar um ritmo, uma dinâmica mais interessante, né? Ou criar efeitos visuais, enfim, que possam tornar essa aula mais interessante. Mas, enfim, a gente vai pensando aí, tentando melhorar para próximos cursos, próximas matérias, tá bom? Mas, enfim, que Deus nos abençoe nesse processo. Seguindo aqui o nosso caminhar aqui dentro do Sermão do Monte, a gente entra no capítulo 6. O capítulo 6 é uma sessão que vai falar sobre a nossa devoção. Vai falar sobre piedade. Piedade é uma palavra curiosa, né? Porque às vezes a gente traduz como piedade só como uma questão de com um sentimento de misericórdia, né? A gente lembra de repente do clamor de algumas pessoas em alguma situação muito complicada, de ameaça da própria vida, né? E ela fala: piedade, tem de piedade de mim. E aí a gente pensa que piedade é esse dó, né? É esse sentimento de misericórdia, de amor pelos outros, compaixão, compaixão. É, também mas é um sentido derivado, né? Porque piedade é a qualidade de quem é pio. E ser pio é ser devoto, é ser cumpridor das leis, né? Dos mandamentos, é ser fiel. Então, obviamente que quem é fiel a Deus, quem é fiel à sua palavra, automaticamente age com misericórdia, age com bondade, né? Então, quando a gente fala sobre piedade, está falando sobre a nossa devoção ao Senhor, o nosso compromisso com Deus, a nossa fidelidade em cumprir seus mandamentos, em ser obediente à sua palavra, né? Ser pio é isso. O ímpio é o não pio. O ímpio é aquele que desdenha de regras, das leis, dos valores de Deus, dos princípios de Deus, né? Esse é o ímpio, né? O pio é aquele que é reto, íntegro, é dedicado, zeloso pela vontade de Deus, por obedecer a Deus. E aí o texto está falando sobre essa piedade, sobre essa devoção. E a grande pergunta é: o que move a nossa devoção? A devoção, existe devoção que é aparente, né? A gente tem
uma aparência de devoção, uma aparência de dedicação à nossa religiosidade, não é verdade? Religiosidade é outra palavra que a gente sempre carrega ela de uma conotação ruim, né? Qualquer tipo de religiosidade é ruim, ser religioso é ruim. A palavra religião vem do termo latim religare, né? Ou seja, religião é religação. E há uma religação em Cristo. Em Cristo há uma religação entre nós e Deus. Ou seja, religião é bom. O problema é com o problema é a motivação para a gente viver de forma religiosa. A nossa religiosidade pode ser vazia ou pode ser pura, sincera, genuína. Pode dar frutos de um relacionamento genuíno com Deus, uma experiência real com Ele. Então, o que acontece? No nosso texto aqui, a gente vai ver Jesus falando sobre algumas das atitudes piedosas mais comuns e mais importantes. E isso é alguma coisa muito interessante, porque ele vai começar a falar assim, no capítulo 6, versículo 1, ele vai começar a dizer assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Curiosamente, a gente leu aqui no capítulo 5, fala sobre nós sermos sal e luz do mundo, vai falar no versículo 16, 5,16 vai falar assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ora, que coisa, né? Que contraste interessante. Na verdade, uma coisa é Deus querer que nossas obras sejam vistas. Outra coisa é nós queremos ser vistos por causa das nossas obras. E aí vai essa sondagem no coração, para que a gente não se veja, não se perceba lutando para manter uma aparência, enquanto lá dentro de nós, a motivação já se perdeu. A motivação não é mais genuína, não é mais pura, não tem mais a ver com Jesus. Há uma hora em que pode acontecer em determinado momento em nossas vidas, a gente se perder em nossa religiosidade e as coisas que a gente exerce na igreja, exerce na casa de Deus, em princípio, em nome dele mesmo, tornem-se alguma coisa que a gente faz de forma mecânica, ou porque, o que vão dizer se eu parar? Vão me chamar de apóstata, vão dizer que eu abandonei, que eu sou um fraco, eu não posso fraquejar diante das pessoas. Ou seja, minha motivação já está sendo alterada. Então eu mantenho uma realidade religiosa por preocupação com a aparência, não porque isso reflete quem eu sou por dentro. E com essa perspectiva, Jesus vai falar sobre as esmolas. E as esmolas representavam um ato de piedade, tanto no sentido que a gente costuma compreender a palavra piedade, né? Da nossa bondade e misericórdia para com os outros, quanto no sentido de cumprimento de uma lei assim principal, fundamental, né? A Bíblia fala, Jesus vai falar que a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Amar ao próximo é uma consequência natural e imediata de amar a Deus. Quando amamos a Deus, o amor dele nos enche, nos invade, nós espelhamos ele amando aos outros, como somos amados por ele. Então, Jesus está tocando num assunto muito importante. O povo de Israel sabia que isso era importante e sabia de tal forma que os religiosos
usavam as esmolas para aparecer, para demonstrar uma religiosidade que não reflete exatamente um coração sincero na sua entrega, na sua oferta ali, mas que dá status para eles. Isso não quer dizer que todos eles eram assim, não quer dizer que não havia gente sincera, gente comprometida com a verdade, gente cujas atitudes revelavam um coração genuíno, um coração sincero. Mas isso era tão forte nesse tempo que em algum momento, quando Jesus vai ensinar quem é o próximo, ele vai falar sobre o bom samaritano e ele mostra o fariseu, ele mostra um sacerdote nesse cenário, vendo uma pessoa carecendo de cuidado, de misericórdia, carecendo de que alguém se importasse com sua situação. E aí Jesus coloca nesse cenário a pessoa que se importa, ele usa o samaritano, alguém que nesse padrão de religioso para o judeu estava fora, completamente fora. Então olha só como Jesus vai ter que usar, Jesus usa um elemento que é mal visto, um personagem que é mal visto, para dizer que olha de onde vem a misericórdia, porque vocês que deveriam ter misericórdia estão preocupados com outras coisas. E nesse cenário Jesus coloca exatamente um fariseu, um levita e um sacerdote. Entende? Então, por tamanha a problemática que a gente vê nesse contexto, nessa época no povo de Israel, com relação a praticar uma justiça aparente, praticar uma religião aparente. E aí Jesus vai falar assim, olha, quando você der esmola, não anuncie isso, está no versículo 2, com trombetas, né? Nem precisa saber disso. Aqueles que fazem dessa forma já receberam sua recompensa. Então Jesus insere aqui um assunto muito importante, porque a gente tem falado sobre obediência a Deus, tem falado sobre a questão disso sair do coração, e até agora tem soado muito como deveres nossos, né? A gente falou sobre as bem-aventuranças, né? Quem são os bem-aventurados? Aqueles que agem assim, aqueles que sentem assim, aqueles que fazem, se comportam dessa forma, de tal forma, tal. Falamos de uma série de coisas. E aí entramos na questão das tentações, dos pecados que têm sua origem no nosso coração. E nisso fica muito em voga o nosso dever. O nosso dever. Mas aí agora aqui, Jesus está falando sobre recompensa. Ainda que houvesse também recompensas lá nas bem-aventuranças, mas aqui fala de alguma coisa com uma, vamos dizer assim, uma perspectiva mais prática. Aquela recompensa lá das bem-aventuranças pode soar com alguma coisa muito futura. Essa aqui é alguma coisa mais prática, mais, vamos dizer, imediata, né? Se a gente pode dizer assim. Acompanhando que a gente vai perceber um pouco mais disso. Então, há uma recompensa da qual essas pessoas que agem dessa forma apenas aparente não usufruem. Na verdade, a recompensa deles são os aplausos que eles receberam. A recompensa deles é quando as pessoas se enganam com suas atitudes e acham que eles são o que eles não são de verdade. E os têm em honra por serem bons religiosos, porque fazem isso, fazem aquilo outro, mas essa é a única recompensa que eles têm. Aqueles que agem dessa forma. É a única recompensa que eles têm. O valor que os outros dão a eles. Mas a gente faz as coisas, sobretudo, para agradar ao Senhor. E aí, o texto está dizendo assim, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo.
e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Então, faz o que você tem que fazer em segredo. Dá o que você tem que dar em segredo. Ninguém precisa saber. E aí o pai que vê você dando, porque é movido por algo mais profundo do que simplesmente aparecer, o pai vai recompensar você. Amém? Então, nessa perspectiva que Jesus vai começar, que Jesus vai confrontar diretamente a religiosidade. Ele confrontou a relação do povo com a lei, mas agora ele está confrontando a religiosidade do povo. Ele segue falando sobre uma outra atitude de devoção que é importante, fundamental, tão importante assim, porque era praticada pelas pessoas. Só que praticada pelas pessoas, muitas vezes dessa forma também equivocada, só focada na aparência. E essa forma de devoção, essa atitude de devoção, de piedade, da qual Jesus segue falando, é a oração. Ele vai dizer assim, quando vocês orarem, aí quando ele fala quando orarem, significa de que, se vocês resolverem orar algum dia, não é assim. Quando orarem, a oração precisa fazer parte. É tipo, na hora que vocês forem orar, naquele momento em que vocês separaram para orar diariamente, nessa hora, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Fujam da hipocrisia, fujam dessas máscaras. Queiram ser o tempo todo puros, sinceros. Que as atitudes de vocês reflitam quem vocês são por dentro. Então, não sejam como os hipócritas. Porque eles gostam de orar em pé, eles gostam de mostrar como eles sabem orar bonito, né? Usar as melhores palavras. Eles já receberam a recompensa. Mesma coisa. Mas vocês, quando vocês forem orar, entrem no quarto, ele vai dizer, versículo 6. Feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto te recompensará. Ele recompensa por ver no secreto. Ele recompensa aquilo que ele vê lá no seu íntimo. Ninguém vê, mas ele vê. As pessoas veem as atitudes, a manifestação daquilo que você tem lá dentro. Jesus vê aquilo que está lá dentro. Deus vê aquilo que está lá dentro. O que motivou essa atitude. E isso está em segredo. Isso está em segredo. Nem sempre aquilo que as mãos revelam é o que está de acordo com o que aquela pessoa tem efetivamente no coração. Deus vê o que está no coração, o que está no oculto, o que está em secreto. Então, quando você for orar, você precisa estar nesse lugar onde o seu coração está revelado, onde você é quem você é. E ponto. Nada mais que isso. Onde não existe nenhuma máscara. Então, o lugar secreto é esse lugar onde você é autêntico, ou deve ser autêntico. A gente pode concluir que essa pessoa que gosta de orar em lugares públicos não gosta de estar num lugar assim, de intimidade. Ele não sabe se mover nessa intimidade. Essa intimidade é estranha para ele, porque na verdade ela não existe. Não existe essa intimidade com Deus. A sua religião, a sua religiosidade tem foco no que é aparente. Um homem que gosta de estar orando em público para ser visto e aplaudido e considerado pelas pessoas, com certeza não provou de uma experiência ou não tem provado de uma experiência marcante em seu íntimo,
marcante em sua alma, de revelação profunda de quem Deus é. Ele não tem olhado nos olhos de Deus e não tem sido constrangido pela santidade de Deus, pela presença de Deus, para poder agir com quebrantamento, com pobreza de espírito, como a gente já falou em outros momentos. Então Jesus está falando assim, olha, para orar de verdade, você precisa fugir dessa prática de escolher lugares públicos para orar. Jesus não está condenando a oração pública, a oração coletiva, a oração que fazemos todos juntos na igreja. Ele não está condenando essa oração. Ele está condenando a atitude de alguém que só ora nesse lugar. Alguém que só ora quando está na célula, alguém que só ora quando está na igreja. Ele está dizendo que a oração que a gente deve valorizar, aquilo que deve ser prezado por nós, essa oração que representa entrar na intimidade de Deus, conhecê-lo face a face, conhecê-lo em profundidade, estar com Ele sozinho, você e Ele, onde não adianta tentar mascarar qualquer coisa, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. Quando a gente tem permanência, constância nesse lugar, a nossa vida fica estremecida de forma permanente. Esse quebrantamento que nasce nesse lugar, né? Nasce dessa experiência de intimidade, de profundidade, permanece em nós, altera quem nós somos a partir de dentro. Amém? Temos sido chamados por Deus a esse lugar. E aí, aquele camarada que gosta de orar em lugares públicos e só ora em lugares públicos, a recompensa dele é, como ele parece ser um irmão, que irmão especial, que oração bonita que ele faz, como ele sabe usar bem as palavras. Essa é a recompensa dele. E qual é a recompensa para aquele que cultiva uma experiência no lugar secreto? Qual é essa recompensa? A Bíblia fala, aqui mesmo no Sermão do Monte, mais à frente, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Qual é a recompensa? É ter a resposta de Deus ao seu coração. Eu não digo uma resposta para um problema específico, para a nossa lista de dificuldades. Eu falo que a resposta ao clamor da nossa alma. Quando nós somos pobres de espírito, quando há um choro em nossa alma, porque carecemos de que Deus venha sobre nós e traga a sua justiça. Esse consolo vem e se torna real. Essa presença nos envolve. Então, a maior recompensa que alguém pode ter é a própria presença de Deus, manifesta, atuante em nossas vidas. E a gente encontra esse lugar, essa presença a portas fechadas, no nosso quarto, no nosso lugar secreto. Amém? Ele segue dizendo, e também, mais um detalhe, quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Ou seja, olha, você pode até começar a cultivar um relacionamento no lugar secreto. E querer ir além dessa religiosidade aparente do camarada que só ora quando vai na cela, só ora quando vai no culto. Você quer algo além disso e você tenta cultivar uma oração no lugar secreto. Muita gente falha, muita gente não consegue manter uma disciplina de orar todos os dias, entrar num lugar secreto para fazê-lo. Mas em grande parte é que, na verdade, a gente sabe que não deve ser religioso,
não deve levar as coisas na superficialidade. Em alguns momentos a gente tenta entrar nesse nível de intimidade, só que a gente leva para dentro do quarto nossas manias, nossa mentalidade de religioso, a gente leva lá para dentro. E aí Jesus falou assim, olha, beleza, então quando vocês orarem, não procurem as praças, os lugares públicos, entra no quarto, fecha a porta e fala com aquele que te ouve em secreto. E nesse lugar secreto, não leva para dentro dele essa religiosidade vazia. Não, Deus não está atrás de ritualismo, Deus está atrás de um coração sincero. Não vai lá ficar tagarelando, falando frases prontas, né? Tentando falar o que você viu o fulano, ciclano falar, Beltrano falar. Não, não use de vãs repetições. Não repita as coisas por repetir. Não fale as coisas por falar. Tenha um relacionamento. Abra o seu coração. Expressa o que você está sentindo. Adore ao Senhor de coração. Entende? Então ele está falando, os pagãos não têm relação com o seu Deus, relação profunda com o seu Deus, porque seus deuses são nulos, eles não existem. Então o que lhes resta são palavras, palavras por palavras, declarar orações decoradas. Não, não faça isso. Não entre num lugar secreto como um tagarela religioso. Deixa esse encontro envolver vocês. Uma vez eu tive uma experiência assim com Deus, falando bem rapidamente, eu entrei num quarto para orar e fui atropelando as coisas e falando, e em algum momento eu senti que eu precisava me calar. E aí caiu a ficha de que eu estava dominando aquele encontro. Eu estava controlando aquele encontro. Eu entrei nele, falando e determinando e dizendo, não determinando para Deus, mas determinando o procedimento, as coisas que iam acontecer. Eu tinha uma lista em minha mente de coisas a falar, de coisas a fazer, de coisas a resolver com Deus. E aí caiu a ficha de que eu estava dominando aquele momento e eu falei, Senhor, assume o controle. Esse momento é de oração. Eu não estou pregando para o Senhor. Eu não estou ensinando para o Senhor o que fazer. Eu não estou estabelecendo o expediente para um servo, para um empregado. Não. Eu estou aqui como um servo e quero me inclinar agora e ouvir do Senhor. Fala comigo. Dirige esse momento. Olha, foi um tempo assim muito profundo. Foi um tempo assim muito poderoso na presença de Deus. Então, não entra nesse lugar com falácia. Mas já que a gente não vai entrar com falácia, como falar? O que falar? Ele diz que a gente não sabe orar como convém. Então, o que falar? Como falar? Né? Eis a questão. E aí Jesus fala assim, mas quando vocês estiverem lá dentro, não falem por falar. Eu vou dizer o que vocês têm que falar. Não exatamente, não como uma repetição, né? Porque a gente não pode ficar de vãs repetições, mas eu vou dar o princípio para vocês daquilo que é importante e que precisa nortear o relacionamento com vocês dentro do quarto secreto. E aí ele vai dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que ele fala é, santificado seja o teu nome. E aí eu gosto sempre de lembrar que a gente usa a palavra santificado para alguma coisa que está livre de impurezas. Então, ser santo é estar afastado de questões de impureza, de pecado, é estar limpo, né?
É verdade, é isso mesmo. Mas é isso por causa de um sentido mais exato no que diz respeito à palavra, né? A palavra santo, por exemplo, no hebraico é kadosh, na verdade, é separado. Santo é separado. Quando eu estava na faculdade, no seminário, o professor levou um texto para a gente em que ele mostrava, um texto hebraico, em que ele mostrava a palavra kadosh. E esse texto não era religioso, não, não era do contexto bíblico, né? Contava a história de uma prostituta e dizia que ela estava kadosh para a prostituição. Que coisa impressionante, né? Kadosh é quando a gente fala santo é o Senhor. Santo, Ele é santo, Ele é kadosh. No entanto, nesse texto comum, fora do aspecto religioso, do contexto religioso, esse texto trazia a palavra santo, a palavra separado, no sentido de que uma mulher dedicou a sua vida, separou a sua vida para a prostituição. Que coisa, né? Só que a gente se apropria de uma palavra, a gente insere nela toda uma ideia religiosa, né? E aí ela fica carregada desse sentido novo, que vai além do seu sentido essencial. Então, ser santo é ser separado. Na verdade, santidade aqui nesse texto está relacionada ao nome de Jesus, ou ao nome de Deus, na verdade. Jesus está falando sobre quando orarmos, declararmos: santificado seja o teu nome. O nome do Senhor em si mesmo já é separado de todo pecado, né? Não tem relação nenhuma com impureza ou imundície. Então, quando Jesus está falando isso, ele está falando sobre nós entrarmos diante da presença do Senhor com um santo temor. Não é qualquer coisa. Não é alguma coisa que a gente leva de qualquer jeito, faz de qualquer maneira. Isso não tem a ver com nossa liberdade de estar diante dele. Muitos anos atrás se traduzia esse tipo de pensamento, esse tipo de princípio de forma equivocada, com pensamento equivocado, porque muita gente não orava enquanto estivesse tomando banho. Houve épocas em que tinha gente que não tomava banho nu, porque Deus está vendo a gente o tempo todo, então não dá para ficar nu, ou seja, como se Deus tivesse problema com a nossa nudez. Sabe, não é desse tipo de coisa que a Bíblia está falando. Jesus está falando sobre, entendam que não há ninguém como Ele. Entendam que ninguém se compara a Ele em beleza, em glória, em formosura, em santidade. Ele é único. Ele é único. Ele é todo grandioso, glorioso, poderoso. Jesus está dizendo, olha, quando vocês forem orar, vocês entram diante dele dizendo: Pai, o seu nome é incomparável. Nada se iguala, se aproxima do seu nome. E agora eu falando Pai, né, lembrei de um detalhe que antecede essa ideia do santificado seja o teu nome, que é a própria palavra Pai, né?
E só nisso aí Jesus já quebra um paradigma, né? Porque Deus veja bem, falando de intimidade, né? Falando dessa questão de dificuldades de estar à vontade diante de Deus, como acontecia anos atrás, décadas atrás. Mas a gente está falando sobre essa intimidade e o fato de Deus ser esse Deus tão santo, fogo consumidor, Deus tão poderoso, tão grandioso, que a gente deve temer, não tira de nós, não rouba de nós a liberdade de chamá-lo de Pai e de nos relacionarmos com Ele como sendo nosso Pai. Eu sou de uma geração que sabia falar com o Pai. Não falava com o Pai de qualquer forma. Eu sou de uma geração que não ousava levantar a voz para pai e mãe. Eu sou de uma geração que sabia se posicionar diante da autoridade de um pai e de uma mãe, sabia agir com respeito diante deles. Não obstante, tivesse a liberdade de se aproximar, de sentar no colo, de abrir seu coração, de falar de coisas íntimas. Não é verdade? Então, Jesus chega para um povo que está acostumado a ver Deus como esse Senhor quase que intocável, inatingível, inalcançável, inacessível, por tamanha glória e majestade. Um Deus cuja presença era meio que guardada lá no Santo dos Santos e que havia tanto temor porque de ser consumido diante da glória de Deus, e havia tanta coisa, tanta preocupação com relação a essas coisas que Jesus surpreende quando fala para eles, olha, quando vocês orarem, digam assim, Pai, Pai nosso, Pai. Que coisa diferente, coisa incomum, que quebra de paradigma, que quebra de protocolo no que eles estavam acostumados com relação à oração. E aí você vai dizer, Pai, santificado. O teu nome se distingue de tudo que existe, é único. É diante desse Deus único que eu estou me aproximando. E Ele é meu Pai. Tem uma canção interessante, que é inclusive uma versão, eu não sei se não vou lembrar da frase exatamente como ela é, mas ela fala que as nações da terra tremem diante dele. Mas quando nós estamos diante dele, tudo que sentimos é amor. Que coisa linda, que referência interessante. Aquele que faz as nações estremecer. O Deus terrível, o nosso Pai. Mas isso não nos exime, né? Nos livra dessa atitude de respeito máximo diante de Deus. Amém? E aí ele vai dizer, meu Pai, que tem um nome que é incomparável, eu quero pedir que venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando eu peço para vir o reino de Deus, eu automaticamente estou desejando o governo, o senhorio dele. Automaticamente eu estou me rendendo. Eu estou me rendendo ao propósito e à vontade do Senhor. Venha o teu reino. Quando o reino de Deus vem e a vontade dele é estabelecida sobre a minha vontade, quem dá o expediente da minha vida é Ele. Quem diz o que eu vou fazer, quando fazer, como fazer, é Ele. Quem define os meus passos, as minhas escolhas e o meu futuro é Ele. Eu preciso construir a minha vida com base nos planos e propósitos que Ele tem para mim. Então, entrar no lugar secreto
para nos conectarmos a Deus nessa intimidade, envolve uma predisposição a abrir mão de tudo. Afinal, estamos entrando na presença de alguém que é nosso Pai, portanto, figura amorosa, mas de autoridade, que define meus passos. Eu estou diante desse Pai, que é o único, que é incomparável. E aí eu me apresento diante dele aberto para conhecer os seus planos, os seus propósitos. E não só para conhecer, mas para satisfazê-los, porque eu peço, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim como os céus se movem mediante a tua ordem, a tua palavra, assim como todas as coisas giram em torno de quem o Senhor é no céu, que a minha vida gira em torno de quem o Senhor é e dos seus propósitos para mim. Normalmente a gente planeja e pede a bênção de Deus para que os nossos planos se concretizem. A gente faz com relação a nossa escolha para casamento, nossa escolha para estudar, para faculdade, a gente para trabalho, a gente faz os nossos planos e pede, Deus abençoa, mas a gente muitas vezes não consulta Deus para saber quais são os planos dele. Tem muito missionário que deveria... As pessoas foram chamadas para missões, que deveriam estar no campo, mas estão envolvidas com coisas dessa vida. Ele segue dizendo, olha, na oração, você vai pedir, nessa oração que você faz no lugar secreto, nos princípios, nas bases que dão sentido a essa oração, dão sustento a essa oração, inclui você lembrar de que a sua dependência é totalmente dele. Você depende totalmente dele. Por que eu estou falando isso? Porque assim, por muito tempo eu fiquei me perguntando por que Jesus incluiu na oração esse pedido: o pão de cada dia, Senhor, me dá hoje. Tem muita gente que ouve eu falar isso e acha assim, que questionamento bobo, Alexandre. Ele só está ensinando que você precisa pedir a ele, quer que você clame a ele para que ele supra as suas necessidades. Aí eu vejo tantos textos na Bíblia que falam que a gente não deve ficar ansioso, inclusive um texto que integra esse bloco das Escrituras, e a gente vai falar dele daqui a alguns instantes, que fala que a gente não precisa ficar ansioso pelo que vai comer ou vestir, que os pagãos, os ímpios, é que se preocupam com essas coisas. Ele coloca pra gente, eu estou antecipando aqui a coisa, ele coloca pra gente que os pássaros não plantam nem colhem, e comem todos os dias, têm alimentos, eles são sustentados pelo Pai do céu. Então, tantos momentos em que a Bíblia vai falar sobre eu não estar preocupado com isso, que fala que antes de qualquer palavra chegar à minha boca, ele já sabe tudo que eu vou pedir. Ele conhece, é dele que vem a minha suficiência. Quando a gente pensa em pai, eu gosto de pensar que os meus filhos, eles, em nenhum momento, eles acordam e vão lá falar comigo de manhã: ó, pai, não se esquece que eu tenho que almoçar hoje. Já pararam para pensar nisso? Eu nunca falei com minha mãe quando eu era criança: mãe, a senhora lembrou de comprar comida para mim? É uma certeza, isso aí é uma coisa inabalável. Eu ficaria surpreso se a minha mãe chegasse e falasse assim: ó, não tenho o que comer. Isso me pegaria de surpresa. Eu vivi momentos de muita... assim, a minha infância foi humilde. Eu tive momentos de bastante escassez na minha infância. Mas não teve a situação de minha mãe... Poderia ter arroz com ovo.
sabe? Poderia ter uma coisa assim bem simples, bem básica, bem mínima, mas teria alguma coisa. Então, arroz com banana. Então, não acontecia desse negócio, graças a Deus, na minha infância, na minha vida, de minha mãe chegar para mim e falar assim, olha, não tenho o que comer. Então, diante disso, eu não precisava me dizer para ela, ô, mãe, ó, não se esquece que eu tenho que almoçar hoje. Não acontecia isso. Ela se antecipava. A gente acabou de falar que Jesus ensinou a gente a orar dizendo, Pai Nosso. O Pai se antecipa, Ele sabe o que a gente precisa e o suprimento já é uma realidade no coração dele, na vontade, no plano, no propósito dele. Eu posso até não ver esse suprimento nesse momento, mas é uma realidade nele. E se eu creio, eu vou usufruir disso. Então, aí eu ficava pensando, diante de tudo isso, Senhor, por que o Senhor fala para eu, vamos dizer assim, chover no molhado? Pai, me dá o pão de hoje. O pão de cada dia, Senhor. O pão que eu preciso para cada dia me dá hoje. Eu fiquei pensando que, na verdade, Jesus está aqui ensinando a esses homens. Não é para eu lembrar a Deus de que Ele precisa me suprir com um pão que eu necessito para hoje. De alguma forma, eu preciso lembrar a mim. Quantos de nós, hoje, já não sentem necessidade de clamar a Deus pelo seu suprimento? Porque acha que pode se suprir sozinho. Quantos de nós já não se sente satisfeito com a porção que tem para garantir o mês, para garantir a comida, as contas pagas e o lazer e todas as coisas? Na verdade, eu entendi que essa declaração, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, não é para lembrar Deus que Ele precisa ser o nosso supridor. É para lembrar a mim que eu preciso do suprimento que vem dEle. Que eu não me garanto. Por maior que seja o meu salário, por mais recheada que esteja a minha conta bancária, eu não me garanto. Se Ele não der, eu não tenho. Então Jesus está ensinando para a gente que a gente tem que entrar todos os dias na presença dEle para dizer, eu preciso de Ti, Senhor. Se a Tua mão não for a meu favor, eu estou frito. Essa é uma declaração de dependência. Essa é uma declaração de quem é pobre no espírito. Por mais rico que possa ser, por mais bens que possa ter, por mais favorável que seja a sua situação financeira, você depende de Deus. Se Deus não der, você não tem. Jesus está ensinando para a gente um passo de dependência. Amém? Ele vai dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu falei sobre isso quando eu falei lá sobre a bem-aventurança da misericórdia. Os misericordiosos alcançam misericórdia. Os perdoadores alcançam perdão. Não que eu só tenha perdão de Deus se for um perdoador. Senão, são as minhas obras que me fazem alcançar algo de Deus, uma bênção de Deus, um favor de Deus. Não. Mas é exatamente esse lugar que eu encontro em Deus, de estar, de ter sido agregado, de ter sido atraído a Ele por essas cordas de amor, por esses laços de misericórdia.
por não ter mérito nenhum em mim, de receber o que recebo dele, mas porque ele é gracioso, ele é bondoso, ele é misericordioso. Se eu fui alvo desse perdão e dessa graça, eu não posso negar perdão para ninguém. Então Jesus está ensinando para a gente entrar nesse lugar secreto para estar diante de Deus em oração, lembrando que eu mesmo sou alguém perdoado, alguém cujo sangue tem lavado a vida. E ai se não fosse isso. Ai de mim se não fosse isso. Então, assim, Senhor, como eu tenho perdoado, perdoa. Assim como eu fui perdoado e aprendi a estar nesse lugar de graça e por causa disso contribuo, reparto graça, compartilho graça, eu preciso continuar contando com a tua graça. Eu estou nesse lugar de graça. E eu sei o quanto é essa graça que me sustenta. Então eu não vou negar graça, perdão, misericórdia a qualquer pessoa que seja. Continua sendo a fonte dessa graça sobre a minha vida. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Assim como eu entendi que eu não posso negar perdão para ninguém, Senhor, continua liberando graça e perdão sobre a minha vida. Entende? Essa consciência de dependência, de quebrantamento diante de Deus. E não nos deixes cair em tentação. Não deixe que a gente se perca. Não deixe que a gente seja levado para um outro caminho. A tentação nos chama para uma outra direção. A tentação sempre nos propõe um caminho alternativo, um caminho novo, um caminho diferente do plano e do propósito de Deus. A direção de Deus é uma. A tentação vai apontar para a gente para uma outra direção. O plano de Deus para Jesus era a morte na cruz. Aí o diabo foi lá e falou assim, que é isso? Não precisa disso. Eu domino os reinos, eu domino os governos, a política. Eu posso colocar você num lugar de destaque e te entregar todos os reinos nas mãos. E aí você conduz as pessoas a um entendimento, a sabedoria, a um posicionamento melhor, sem ter que passar pela morte. Morte, que isso? Olha só. É claro que eu parafraseei aqui demais, até exageradamente, a tentação de Cristo. Mas Jesus foi tentado a escolher um caminho mais fácil. Mas ele se manteve em sua posição. Então, Jesus está falando assim, olha, orem para que vocês não se percam. Orem para que vocês se fortaleçam para permanecer escolhendo a vontade de Deus. E não se rendam a tomar caminhos opostos ou distintos do plano e do propósito de Deus. E aí a oração termina com uma declaração, né, poderosa, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí ele vai dizer, pois, voltando ao assunto do perdão, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Se eu não perdoo as pessoas, é exatamente. Se eu acho que eu tenho condições de negar perdão para alguém, eu ainda não fui quebrantado e constrangido pelo amor de Deus, que foi capaz de me perdoar dos meus pecados horrorosos. Se eu nego perdão para alguém, é porque eu saí desse lugar de quebrantamento, de arrependimento. Então,
Se eu não perdoar os outros, o Pai Celestial não vai perdoar as minhas ofensas. Não é porque ele vai se negar a me perdoar, mas é porque eu mesmo não vou apresentar diante dele as minhas ofensas. Porque eu não vi ainda a minha miséria. Não me tornei pobre de espírito. Entende? Ele segue apresentando aqui mais uma prática piedosa, que é o jejum. Veja que estão atrelados o exercício da minha religiosidade no que diz respeito ao próximo, dar esmolas, o exercício da minha religiosidade no que diz respeito a Deus, a minha relação de amor a Deus, a minha relação de amor ao próximo. E nessa relação de amor a Deus, eu tenho a oração e o aprofundamento da oração. A oração e uma oração mais intensa. A oração e o mergulho numa experiência de profundidade com Deus, que é o jejum. E aí, Jesus vai dizer, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Eles mudam a aparência. Então, os hipócritas chegam lá e mostram que estão abatidos, fazem cara de abatidos. Talvez alguém pergunte para eles, você está passando bem? O que está acontecendo contigo? Você está com uma cara caída? Não, eu estou jejuando hoje. Talvez diga, eu estou jejuando desde tal hora. Ah, então porque você é um homem de Deus, para que aquela aparência de fraqueza, de quem está sofrendo, né? Faça com que aquela pessoa demonstre uma religiosidade mais sublime do que a da maioria das pessoas. Jesus está rejeitando isso, olha. Não sejam assim. Eles já receberam a recompensa, mais uma vez a recompensa. Já receberam a recompensa deles. O pessoal já está achando que eles são super espirituais, porque estão lá jejuando. Ao jejuar, arrume um cabelo, né? Para mim não tem muita opção, né? Lave o rosto, né? Mostre uma aparência normal, comum, sabe? Ninguém precisa saber que você está jejuando. Você faz isso diante de Deus, para Deus. Então, mais uma vez, esse enfoque na atitude do coração. E eu só lembro que, segundo Jesus, essas atitudes de piedade aqui eram presentes no entendimento religioso do povo judeu. Jesus não mudou isso. Quando vocês derem esmolas, ou seja, Jesus está dizendo que no reino dele, a gente é misericordioso. Quando orardes, Jesus está dizendo que no reino orar é fundamental. A gente tem que considerar que tipo de oração é importante fazer. Qual é o tipo de oração certa para fazer? De onde vem a motivação correta para orarmos? Entende? Ele está acertando a nossa proposta, o nosso entendimento do que é oração. Mas está revelando. Reino de Deus tem oração. Então, o reino de Deus tem jejum. Participar do reino de Deus envolve ter prática de jejum. Isso a gente falou lá com o Celso no mês passado, primeiro curso que fizemos aqui com ele online. Então, a gente precisa ter prática de oração. Ou melhor, prática de jejum. Jejum precisa ser alguma coisa que a gente faça sempre. Eu diria que todo crente deveria pelo menos jejuar uma vez por semana. Não só quando você está na aflição, na angústia. Jejum tem um lugar na nossa devoção a Deus, na nossa intimidade com Ele. Então, eu não tenho como falar sobre isso agora.
Mas esse é um assunto que a gente tem que trabalhar bastante. Amém, meus queridos? Mas coloque isso na sua mente. Eu preciso ter o jejum na minha vida como uma prática. Jesus mesmo me ensinou isso. Amém? Enfim, ele vai dizer aqui, logo depois, não acumulem tesouros na terra. Esses tesouros da terra são corroídos, são destruídos, comidos pela traça ou pela ferrugem. Mas acumulem tesouros nos céus. Lá, esses tesouros não são corroídos, não perdem o valor. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E o que esse texto tem a ver com essa vida de devoção? Por que Jesus coloca como referência para aquilo que Deus não deseja os hipócritas, que tentavam parecer religiosos bons, mas seu interior estava vazio de sentido, de propósito? Porque esses homens estavam almejando alguma coisa. Eles queriam fama. A gente vê que no tempo de Jesus, em determinado momento, Jesus entra no templo e vê comércio dentro do templo. Então, esse comércio acontecia com um aval dos líderes do templo. Líderes religiosos que deveriam estar ensinando o povo a amar o Senhor, estavam vendidos e rendidos à prisão, ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Então Jesus está falando que para nossa devoção ser pura, ser sincera e agradar a Deus, ela não pode ser dividida. Por isso esse texto está aqui. Ele ensina para a gente que a gente precisa ser misericordioso, exercer nossa religiosidade em relação ao nosso próximo com o coração sincero. A gente precisa orar e jejuar para ter um relacionamento profundo com Deus. E precisamos ter os nossos olhos, ter o nosso foco no Senhor, no céu. Paulo vai falar lá em Colossenses capítulo 3, já que estamos ressuscitados com Cristo, busquemos as coisas que são do alto, de cima, de onde Cristo está. Entende? Então, Jesus insere nesse contexto que ele está falando sobre a nossa piedade, a importância, o valor de estarmos dedicados. Na oração do Pai Nosso, a gente fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E traduzindo essa oração eu digo, Senhor, venha o teu reino, eu me submeto ao teu reino, cumpra em mim a tua vontade. A oração de Maria, quando recebeu o anúncio de que seria a mãe de Jesus, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Então, Jesus está falando, não acumulem para vocês tesouros aqui. O que é valioso para vocês precisa estar relacionado com aquilo que é eterno. Se vocês considerarem precioso e valioso aquilo que é da terra, o seu enfoque estará na terra, o seu olhar estará na terra, o seu trabalho será para a terra. Mas se aquilo que é valioso para você estiver relacionado com a eternidade, com a glória e a vontade de Deus, você vai estar desprendido para estar dedicado a Ele, dedicado ao Senhor. Não vai ter o coração dividido. Então, ele está dizendo, não acumulem tesouros na terra, mas no céu. Os seus olhos, a maneira como você vê as coisas, vê o mundo, são a candeia do corpo. Elas que iluminam o caminho para o seu corpo. Se os seus olhos forem maus, forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas.
Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, aonde está o seu olhar? Aonde está o seu foco? Se o seu olhar for bom, você estará em luz, andando sob a luz, tendo direção para a sua vida. Mas se você estiver tomado de ambições humanas, se os seus olhos forem maus, focando e desejando somente as coisas da terra, você vai estar perdido, sem luz para iluminar os seus passos, sem direção para o seu caminho. E aí ele fala, confirmando o que eu estou dizendo para não estarmos divididos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois não tem conversa, não tem meio termo, não tem mais ou menos. Ninguém pode ser dois senhores, porque vai se amar um, despreza o outro. É o que ele vai dizer. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, não dá para estar com o coração dividido diante de Deus. Ou eu amo e abraço o propósito dele para a minha vida, ou eu amo essa vida, a mim mesmo, e abraço os meus próprios propósitos e vivo em função da minha vontade. E aí, para aprofundar isso, ele fala que a preocupação é uma coisa que não combina com o Filho de Deus. É o que ele vai dizer agora. Porque ele vai dizer, não se preocupem com sua própria vida. Gente, que frase! Vocês já pensaram nessa frase? Não se preocupem com sua própria vida. Não se ocupem antecipadamente. Não fiquem se ocupando a mente, ocupando sua própria vida, seus afazeres, seus dias com a sua vida. Não se ocupem da própria vida, quanto ao que vocês vão comer ou beber. Nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vão vestir. A vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Olha para as aves do céu, que coisa linda. Elas não plantam nem colhem, mas o vosso Pai os alimenta. Ou seja, a gente não deve ficar preocupado com nada. Nada pode roubar a nossa atenção. Nenhum medo pode dominar a nossa mente e o nosso coração de tal forma a nos tirar a paz e a condição de estarmos confiantes de que Deus está no controle de todas as coisas. A gente precisa entrar nesse lugar de descanso em Deus. Ele vai dizer, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Então Deus veste os lírios do campo, Deus veste a erva do campo com beleza, com esplendor, né? Como diz uma canção. Nem Salomão, um rei poderoso e riquíssimo, se vestiu com a mesma beleza que se encontra nos campos floridos. Seu pai veste com beleza um elemento tão frágil. Como que ele não vai cuidar de nos vestir também, de zelar pelo mínimo necessário para as nossas vidas? Entende? A gente não precisa estar angustiado, a gente não precisa estar preocupado. Os pagãos, ele vai dizer, é que correm atrás dessas coisas. Ele vai dizer ainda antes, vocês estarem preocupados com isso, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã não estará no fogo, não vestirá muito mais a vocês, fala assim, homens de pequena fé. Homens que não têm fé, na verdade, no original a ideia é homens sem fé. Ou seja, se a gente tem fé, se a gente anda no Senhor, confia nele, espera nele,
a gente automaticamente se move nessa segurança, nessa confiança inabalável, nessa certeza, mesmo quando os nossos olhos não veem. Isso é fé. É a certeza daquilo que não se vê. Amém? Mas aí ele acerta o nosso foco. Ele não só diz o que a gente não deve fazer, mas apresenta o que deve ser feito. Ele diz, ó, não fiquem ansiosos. Os passarinhos não plantam nem colhem, mas têm alimento. A erva do campo não faz nada para ser tão bela como é. Deus as vestiu assim. Ele vai vestir vocês também. Não fiquem preocupados. Eu vou dizer o que deve povoar a mente de vocês. O que deve mover o íntimo e o coração de vocês. Busquem em primeiro lugar, versículo 33, o meu reino. Ou busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aquilo que é justo para o reino, aquilo que se adequa ao reino. Busque a justiça desse reino. Busque que tudo se enquadre no padrão e no perfil desse reino. É isso aí, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E, quando vocês buscarem isso, dedicarem-se a isso, renunciarem a qualquer outra coisa e focarem nisso, todas as coisas que vocês precisam, essas coisas aí da vida, do dia a dia, desse mundo, sabe? Todas elas serão supridas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã vai surpreender você com problemas novos. É isso que eu estou dizendo. O amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, Jesus está falando sobre devoção, sobre piedade. Ele ensina que a gente tem que buscar ser sincero, sem máscara, né? Sincera, né? Sem máscara. Ser genuíno, verdadeiro, puro em nossa motivação de estar diante dele, de adorá-lo. Ele nos ensina o caminho, a sua intimidade, através da oração, do jejum. Ensina quais são os princípios que devem, as bases da nossa comunhão com Ele na vida de oração, o que deve ser prioridade na nossa busca em oração. Ele ensina tudo isso e termina falando, olha, tenham cuidado de não estarem com o coração dividido, que a religiosidade de vocês busque na essência de quem vocês são, verdade. Busquem na verdade de um coração genuinamente entregue, consagrado a Ele, a fonte para uma religiosidade comprometida, que tenha sentido e propósito. Amém? Então Jesus está ensinando essas coisas que são válidas para nós hoje, que precisam nortear nossa mente, nosso coração, enquanto filhos de Deus, enquanto servos de Deus, enquanto pessoas que estão comprometidas com a sua vontade e seu propósito. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês com essa palavra, com essa ministração. A minha oração é que Deus esteja efetivamente abençoando vocês e trazendo discernimento e revelação ao coração de vocês, para que a vida de vocês seja um reflexo do próprio Deus. E assim vocês possam, a gente, né, como um corpo, possa marcar a nossa geração para viver transformação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Fiquem na paz e até a próxima semana. Um abraço.